Olá, seja muito bem-vindo ao meu podcast Vida em Pauta. Eu sou a Thaís Venâncio e eu conto sempre com você aí do outro lado. Não sei se você está malhando, se você está em casa, se você está no carro me ouvindo. O importante é que você está me acompanhando. Todas as segundas, nós temos um episódio novo no ar a partir de 13h. E se você ainda não ativou as notificações, faça isso, porque assim você vai receber todos os recadinhos. Além disso, eu tenho um canal no WhatsApp e também você pode me seguir no Instagram, @ThaísVenâncioOficial. Então ali você pode mandar sugestões, pode compartilhar as minhas entrevistas, o que vai ao ar, tudo você acompanha ali no Instagram. Bom, e agora eu vou falar com uma pessoa que eu tô tentando, olha, já há um tempo conversar com ele, já há um tempo. Mas não é porque ele foge, não, é porque ele trabalha muito. Eu estou recebendo aqui o padre Lucas Muniz. É um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada, padre. Que alegria, Thaís, estar aqui. Eu falo que eu sou como providência. Eu tardo, mas não falho. Isso. Então chegou o dia da graça. Olha, isso não é mentira. Já tem muito tempo, porque uns 6 meses... ou mais, que eu tô tentando, e todo mundo falando, você já entrevistou o Padre Lucas? Você já entrevistou o Padre Lucas? Ele estava aqui do meu lado, foi lá para Guarapari, mas conseguimos. E vamos agradecer a Paula também, Paula Janaína, que fez uma intercessão. Ah, foi, né? Então, Paula, muito obrigada, tá? Olha, o senhor nasceu no bairro Joana d'Arc, é filho da dona Kátia, do seu Luciano, neto da dona Noêmia. E eu quero saber, porque a dona Noêmia foi a grande responsável pelo que o senhor é hoje. E eu também agradeço muito a minha avó, que foi uma pessoa que intercedeu junto à Nossa Senhora Aparecida por tudo que eu passei na minha vida. E isso é muito bom. E parece que, assim, você é um exemplo, padre, na comunidade de profundo amor na paróquia Sagrada Família, que fica em Guarapari. Olha o Jardim, já ia falar Jardim da Penha. O pessoal do Jardim voltou. da Penha deve estar com saudade, né? Eu espero. O senhor só tem 2 anos como sacerdote. Isso, eu tenho 2 anos como padre, né? Fui ordenado no dia 8 de setembro de 2023, dia de Nossa Senhora da Vitória, né? Padroeira da nossa arquidiocese. Então, uma data muito bonita e significativa, né? Fiquei 1 ano como vigário paroquial na paróquia São Francisco de Assis, em Jardim da Penha. E agora eu sou administrador paroquial da paróquia Sagrada Família na Praia do Morro, em Guarapari. Um padre recém-ordenado, ele precisa passar por essas etapas? De ser vigário, ser administrador, até de fato ser um pároco, algo assim? Como é que é esse caminho depois de ser ordenado? É muito importante, né? Porque quando uma coisa é a teoria, né? E outra coisa é a vida prática, né? Quando você chega na paróquia. Então é bom ter uma experiência como vigário, né? O vigário é o auxiliar do pároco. Então ali você vai observando como que o pároco vai tratando as ocorrências, como que ele vai resolvendo. Então é um tempo de aprendizado também, para quando você estiver na frente da paróquia, você também já ter ali uma experiência, alguma bagagem para poder levar a paróquia para frente. Então é um caminho assim meio que ordinário aí da vida do neo-sacerdote. Vou fazer uma brincadeira, mas eu acho que assim... Mas a vida do padre não é tranquila? Às vezes. Não é só de oração e de ouvir confissão, o pecado é do outro, não é seu. E aí não é tranquilo isso? Eu diria assim, né? Como dizia aquele bispo famoso, esqueci o nome dele agora. Vanessa lembra. Fala, Vanessa. Cardeal, Sará dos Estados Unidos, ele é famoso. O Dom Henrique Soares. Dom Henrique Soares dizia, né, que o padre... ele é um sacrifício de um homem, né? Então, a vida do padre, ela está muito configurada à missa, né? E a missa é um sacrifício. É o sacrifício de Jesus Cristo, né? Então, a vida do padre, ela é uma vida de união a esse sacrifício o tempo inteiro. Não só no altar, né? Fora do altar também, né? Desde a administração financeira da paróquia até o contato pastoral, o cuidado com os fiéis, os problemas que aparecem, né? Então eu vejo nessa visão sacrificial, né? A vida do padre está unida literalmente ao sacrifício de Jesus, no altar e fora dele. E o senhor sabe dessa sua fama, né? Que as pessoas gostam muito do senhor. Assim, todo mundo me falava, você já entrevistou o Padre Lucas? Você já entrevistou? Quer dizer, então o senhor passou primeiro
primeiro ano como sacerdote na paróquia São Francisco de Assis, Isso. que é um bairro aqui em Vitória, né? E agora foi para Guarapari. Tem um ano que vai completar agora em Guarapari. Mas o que fez isso? O que fez conquistar as pessoas tão jovem? Então, eu tenho assim também mesmo antes de ser sacerdote, eu já tenho uma presença, principalmente na renovação carismática, né? Uhum. Então, eu sempre fui muito atuante dentro da renovação, então muitas pessoas me conheciam já da renovação, né? E também, assim, algo muito marcante foi a primeira semana de missa que eu tive, e que eu ordenei 8 de setembro, e naquele ano de 2023, naquela semana também estava ocorrendo o Congresso Estadual da Renovação Carismática. Então, uma das minhas primeiras missas foi dentro do Congresso. E ali foi muito marcante, um momento de muita oração, espiritualidade, graças a Deus, né? Então, acredito que ali as coisas, assim, o povo Conquistou o coração dos fiéis. E também, assim, né? A gente é desse jeito que eu sou. Simples, rindo e vamos pra frente. Agora, eu fiquei imaginando o seguinte, eu já fiz uma entrevista aqui com o Padre Good Wallace. Eu não parei de rir também. Tem essa entrevista no meu canal, é só você olhar. Quando o senhor e o Padre Good Wallace se encontram, não deve parar de rir. Aí já era. Aí a disputa qual é a gargalhada mais escandalosa. Mas eu acho que ele ganha de mim. Não sei não, padre. Tá difícil imaginar. Pau a pau. Agora, esse encontro com a renovação carismática, o senhor chegou a pensar em ser sacerdote na Canção Nova? Assim, quando eu entrei na renovação, era mais ou menos 2008, né? Eu tinha 12 anos. Eu fui muito novo, né? Mesmo muito novo, eu fiz muitas coisas. Fui pregador, fui núcleo, fui de Ministério de Música, enfim. Fui no Ministério de Colibertação. E só que quando Deus me chama para o sacerdócio, eu sempre tive um pensamento. Assim, é claro que tem as dúvidas, né? Canção Nova nos encanta, mas só que eu sempre pensei: o meu povo precisa de mim. Porque uma das coisas que me despertou a vocação foi ver a demanda do sacerdote na minha própria paróquia, como que era a demanda para um único sacerdote. Então, eu sempre, no meu coração, teve essa coisa assim, do meu povo, assim, do meu lugar onde eu nasci, né, de estar com essas pessoas. Queria servir nesse lugar, nessa né? igreja. Então, assim, é claro, sempre tem essa sedução, porque eu praticamente cresci dentro do grupo de oração, né? Mas eu tinha essa ânsia, né, de estar dentro dessa minha realidade, de onde eu nasci, do povo que eu cresci junto, né? Que é aqui na Arquidiocese de Vitória, né? Daqui a pouco eu vou perguntar sobre a Dona Noêmia, né? A sua avó. Mas antes, vou só explicar para o pessoal que está assistindo, porque eu fiz essa pergunta antes de começar, que qual é a diferença do vigário, do administrador paroquial, do pároco, como é que é essa diferença? Porque a gente vai à missa, né? A gente vai assistir a missa, é o padre. A gente não sabe, assim, como é que é isso? Então, o pároco, ele é o pastor ali daquela porção do povo de Deus, né? O bispo, ele que é o bispo sucessor dos apóstolos, né? Só que o bispo não pode estar em todos os lugares, né? Então, ele confia ao pároco uma porção do seu rebanho, para que o pároco possa cuidar dessa porção. Só que, às vezes, essa porção também é muito grande. E aí nós temos o vigário paroquial, que é aquele que auxilia o pároco, né? O pároco, ele administra pastoralmente e economicamente, o vigário é um auxiliar. E o administrador paroquial, ele tem todos os direitos de um pároco. Só que ele não tem estabilidade, ou seja, ele pode ser removido pelo bispo a qualquer momento, se o bispo precisar ir em outro lugar. O pároco, pelo direito canônico, ele gosta de uma certa estabilidade na paróquia, que pela CNBB aí, aqui no Brasil, nós estamos aí por 6 anos, mais ou menos, aí o caminho de um pároco, né? Mas na paróquia, o administrador tem todo o direito do pároco. Entendi. Onde ele atua. Porque isso é interessante a gente saber, porque às vezes o fiel também chega na igreja e ele não sabe, assim, né, a quem se dirigir. E tem coisa que é só o pároco que vai resolver. O que, por exemplo? Porque, por exemplo, o vigário, ele vai atender a confissão, vai instruir, mas às vezes tem uma coisa do batismo, que é o pároco que tem que resolver. Casamento. É coisa que é o pároco, porque o pároco é o responsável daquela paróquia. Então o vigário está, entre aspas, assim, subordinado, no bom sentido da palavra, ao pároco. Então tem coisa que é com o pároco, que é ele que vai decidir. Um problema de pastoral, o que aconteceu é o pároco, a menos que o pároco delegue o vigário para fazer isso.
Nossa, e o senhor é muito novo. O senhor posso perguntar a sua idade? Pode, Quantos eu tenho anos? 29. E já tem todas essas funções, porque na sua paróquia, com 7 comunidades... 7 né? comunidades. O Eu sou senhor é tudo. administrador. Administrador, para Eu tô lá administrador, vai fazer um ano agora, dia 11 de outubro. Eu cheguei na véspera de Nossa Senhora Aparecida, né? Uma data muito especial. Quem me deu a posse foi o padre Ivo Ferreira de Amorim, que foi uma coisa muito interessante, porque eu sou natural de Vitória, né? E eu sou da paróquia São José, em Maruípe. É a minha paróquia de origem. Acho que é a paróquia que Tiago também frequenta, né, Tiago? É, que meu produtor também frequenta. Essa é a minha paróquia. E aí, quem me enviou ao seminário foi o padre Ivo, que era o meu pároco na época. Ah, tá. E a minha primeira paróquia, como estando à frente, foi o padre Ivo que me deu a posse. Ai, que honra! Então foi assim, uma graça, né? Assim, Claro. é desígnio de Deus, não foi nada combinado, né? Foi uma graça mesmo assim, né? O padre Ivo, até deixo aqui minha saudação ao padre Ivo, que eu tenho muito amor, carinho e afeto, né? Que ele também é vigário geral e padre, se não me engano, da Mãe da Misericórdia em Cariacica. Ah, tá. A mãe da igreja, Maria Mãe da Igreja, na verdade. Pois Mãe da é. Misericórdia. Nós estamos gravando essa entrevista no mês de outubro, né? Porque o padre Lucas veio para Vitória porque vai participar do Cerco de Jericó Isso na aí. paróquia Santa Luzia, né? aí. Mas em novembro ele vai participar também do grupo de oração lá na paróquia Santa Rita, na Praia do Exato, Canto, se Deus do quiser. novembro clamando por cura. Falei Isso aí. certo? Falei certo. Vai ser o quê? Na última Eu segunda-feira? acredito que na última segunda-feira vai estar lá a minha presença. Então, olha nas redes E a sociais da presença de paróquia. Jesus, que é mais importante. Olha ali nas redes sociais. Vamos falar sobre a dona Noêmia. Claro. Qual a importância da sua avó para ser sacerdote? Foi ela que o colocou, que iniciou a sua vida cristã? Então, eu sempre falo meio assim, que minha mãe me deu a vida, né, natural e a minha avó me deu a vida sobrenatural, né? Porque meus pais, lá em casa, né, morava eu, meu pai e minha avó, né? Minha avó faleceu esse ano, né, com 90 anos. Olha. E então morava nós 4, meu pai é um caçula de 6 filhos, né, da minha avó. E meus pais sempre trabalharam fora, né? Eu pequeno, então eu ficava com minha avó a maior parte do dia. E minha avó era aquela assim, beata, né? De domingo a domingo dentro da igreja. E como eu estava com ela, eu ia com ela. Mas eu gostava de ir, eu sempre gostei. Então a minha avó me levava na Legião de Maria, no grupo de oração, no apostolado da oração. Então você imaginar, né? Todo dia tinha uma agenda. Todo dia tinha um trem. Não sou mineiro não, mas tinha um trem. Então acabou que ela foi me ensinando ali a vida da espiritualidade. Eu chegava da escola, eu rezava o texto junto com ela todos os dias. Então ela foi assim que me introduziu na vida da igreja e na vida religiosa. Ela assim, foi extremamente importante, né? Ela com testemunho e ela assim, uma mulher de muita oração. Você tem uma ideia, quando era 7 da manhã, minha avó já tinha rezado o rosário, que são os 4 textos. E ela rezava todos os textos que apareciam na televisão. E missa, toda a missa que aparecia. Então, assim, uma mulher muito oração. E, então, isso me inspirou e ela foi alimentando isso em mim, né? A espiritualidade, e eu fui mergulhando. Então, E se com não fosse que idade ela, você decidiu ser padre? eu sempre falo assim que eu, assim, quando Deus me chamou, eu sempre digo assim, eu não me lembro quando eu não queria ser padre. Eu sempre senti isso no meu coração. Só que eu não dizia para as pessoas, porque as pessoas ficam te enjoando quando você fala que você quer ser padre. Tinha vergonha? É uma vergonha De uma que as pessoas ficam te enjoando. Ah, lá, vai ser padre. Ou senão... O que é ficar te enjoando? Te enjoando? Você... Não é nem que tá te criticando ruim. É igual quando o menino arruma uma namorada, fala, ah lá, é a namoradinha, não sei o quê. Então, Fica isso enjoa. mexendo. Isso enjoa o jovem. Isso enjoa. Ah, Eu não gosto dessas coisas, não. Ai, eu sou muito jovem, eu não sei essas palavras, não. Então, eu não falava pra ninguém, ficava quieto no meu coração. Entendi. Aí até o Padre Jorge, que foi meu reitor, né? Padre Jorge. Ele sempre gosta de contar essa história, mas é uma história realmente. Na minha primeira vez que eu fui me confessar, foi com o Padre José Mazaguto, que era meu pároco na época, antes do Padre Ivo, né? E aí o Padre Josemar falou bem assim, aí depois que ele me absolveu na primeira confissão, que você fica com medo, toda aquela coisa, né? Aí ele falou bem assim, Lucas, você vai ser padre. Aí eu falei bem assim, em nome de Jesus.
Foi mesmo? Foi, você acredita? E hoje eu tô aqui. Recebeu aquilo. Nossa! Eu falei, em nome de Jesus. Então, assim, desde pequeno, mas eu não costumava ficar falando. Aí, quando chegou no 3º ano do ensino médio, aí eu já respondia, quando um professor perguntava o que vocês vão fazer, eu já dizia que eu queria ser padre. Aí ali eu já falava que eu já estava fazendo os encontros vocacionais, né? E tudo mais, já era uma coisa mais menos abstrata, mais concreta, né? Uhum. Então aí eu já falava. E aquela certeza sempre ficou presente no meu coração, no seu coração. No meu coração eu queria ser sacerdote. E os amigos? Se assustaram? Então, como eu era uma pessoa muito religiosa, eu não tive assim, muitas surpresas, nem pra minha família também. Porque eu era aquela pessoa que vivia dentro da igreja, né? Eu tenho um amigo, Júlio César, ele foi seminarista, inclusive. Antes de entrar no seminário, a gente, nas folgas da escola, a gente ia para o Santíssimo rezar. Então, por exemplo, era o feriado da Proclamação da República. Aí a gente ia lá na Dona Lourdes, que ela tinha a chave, né, da igreja, e ia lá pro Santíssimo. Ficava às vezes de 2 até 9 horas da noite rezando. Então, assim, eu sempre tive essa inclinação um pouco à espiritualidade e à oração. Então não foi muita surpresa para as pessoas. Elas já meio que imaginavam que eu ia para algum caminho parecido com esse. Parece que esse caminho já estava se trilhando, né? E eu tinha uma professora que não queria que eu fosse padre. Ela falava o quê? Que eu tinha que fazer direito, que eu tinha que fazer alguma coisa assim rentável. E ela era católica? Era católica e falava isso? E depois você encontrou com ela? Depois não de me padre? Encontrei ainda. Qual que é o nome dela? Vamos procurar ela. Eu não tô nem lembrado mais o nome. Foi matemática, eu acho. Foi lá nos Maria Horta. Foi no Ela vai Maria assistir Horta. a gente. Vai assistir. Vai ver. E aí agora, olha só, ele é um padre famoso aqui no estado. E parece que teve uma história engraçada na época que o senhor era coroinha. Tem alguma história engraçada? Ou tem alguma história pra contar assim engraçada? Eu fui coroinha há muito tempo, né? Eu fui a primeira turma de coroinha da minha paróquia. Foi em 2006, né? Eu tinha 10 anos. E eu entrei, era o padre Josemar, não tinha coroinha antes, né? Eu não tinha essa experiência na nossa paróquia, né? Uhum. E eu entrei e gostei. Aí eu virei coroinha, virei coordenador de coroinha, cerimoniário, formador. E hoje, por uma graça de Deus, eu sou o representante, vamos dizer, diretor espiritual dos coroinhas cerimoniais da Arquidiocese. Então, sempre fiquei muito ligado a essa liturgia. Mas quando a gente está servindo, às vezes sempre está uma pataquada, né? Abre o missal na hora errada, faz uma coisa. Toca a sineta na hora errada. Já teve uma vez que o turíbulo, que é aquele que faz a fumaça, e que tem gente que gosta e gente que não gosta. Né? Tem gente que se assusta. Assim, não queria acender de jeito nenhum. Aí nós fizemos assim, deixa o padre entrar na procissão de entrada, ficamos um desespero na sacristia para acender, mas no final, como o povo não sabia a hora, os momentos do incenso, né? Então o povo não percebeu, só o padre que sabe. Que sentiu falta. Que sentiu. Mas depois dá tudo certo. Mas sempre tem umas escorregações assim que a gente faz, né? E já abriu o missal errado? Assim, já o padre... abri. Mas na página errada pro padre na hora ler? errada. Eu esqueci que tinha o perdão, ou a parte de Deus Todo-Poderoso. E eu pensava assim, na quaresma não tem glória. Na quaresma não tem glória. Eu vou abrir o missal, então. Porque a gente abre o processo da coleta, que é depois do glória. Só que na quaresma não tem glória. Não tem glória. Só que eu fiquei tão focado que não tinha glória que eu esqueci da oração da absolvição. E aí o padre nem falou e eu já estava abrindo missão na hora errada. Acho que aquele constrangimento, né? Mas aí o padre olhou assim... O padre era bonzinho. O padre Josemar, bonzinho demais. Bonzinho, deixou... Por isso que eu sou bonzinho. Meus coroinhas sabem que eu sou bonzinho. Porque ele já passou por isso. Já passei pelo nervosismo da missa. E na celebração? Já aconteceu alguma situação de... Ixi, olha, eu sou um padre que eu falo bem assim, meus cerimoniários, eles me ajudam muito, que eu chego e falo assim, ó, fala pra eles que senão eu vou esquecer, que eu sou meio esquecida às vezes. Mas tão jovem, esquecida. Muita coisa na cabeça, minha filha. Aí, uma vez... Eu esqueci tem um oremos da missa, eu esqueci de fazer, porque era uma missa em Jardim da Penha. No início da missa, né? Que o senhor faz o oremos. Início. Só que a gente fica esperando o oremos para começar as leituras. Só que aí, tá bom, era uma missa para o grupo de oração, então eu me permiti fazer alguma oração mais espontânea, né?
E só que do perdão, eu me alonguei um pouco no perdão. Aham. Aí eu dei a absolvição que tem, né? Uma espécie de absolvição que tem na missa, né? E sentei. E aí o povo ficou olhando. Aí subiu. Aí depois, pra dar uma de chavada, quando terminou a homilia, eu fiz oremos. Fez o oremos na hora completamente errada. O bispo que não me ouça. Mas acontece. E como às vezes a gente dá um lapso, né? Igual no Corpus Christi, que eu esqueci o creio, e por aí vai. Nossa, não, Acontece mas é na muita vida do coisa, padre. padre. As pessoas vão resolvendo uma coisa, resolvendo outra, e essas missas solenes, aí sempre tem uma tensão, né? O rito é diferente, né? Assim, E aí do tradicional. acaba que você às vezes dá um fora, assim. O bom é que às vezes o povo nem percebe. Eles acham assim, não, acho que é uma missa diferente. O padre se empolgou. Só a equipe de liturgia. Me veio uma pergunta na cabeça. Como o senhor ri bastante, é bem alegre, já aconteceu de ter vontade de rir durante a missa? Várias vezes. Mas o Espírito Santo me ajuda. Mas Ele como me que? ajuda. O que as pessoas caem, deixa as coisas Alguma coisa que fala errado na leitura, né? Que às vezes as pessoas confundem uma palavra ou outra. Aí, ou o canto, né? Às vezes o canto dá uma rateada, mas só que tem que segurar, né? Porque senão o povo acha que eu tô debochando. Aí tem que engolir. Não, Agora, aí eu fecho o olho, né? Sabe o que acontece comigo? Às vezes eu tô numa palestra, num lugar, e deu vontade de rir. Eu consigo guardar o riso. Eu rio só também. depois. O senhor também? Então eu sigo. Eu rio só depois. Eu vou Mas contar se eu tiver crise, e eu vou rir. não. Não, se eu tiver crise também. Mas é raro, graças a Deus. Mas essas coisas às vezes dão vontade. Aí eu fico quietinho, fecho o olho, né? Orante, padre orante. Mas ninguém sabe que eu tô querendo seguir. Porque deve ser difícil, né? Às vezes eu também pergunto para alguns padres que vêm aqui na entrevista o que irrita na missa. Assim, alguns falam que, por exemplo, cachorro, quando entram, né? Assim, um bêbado, assim. Para o senhor, o que irrita, assim? Pessoas conversando na hora da homilia, né? Isso tira a nossa concentração, né? Então, é ruim, porque às vezes a música, o Ministério de Música, eles têm que ensaiar antes, né? Aí fica naquele cochichinho. Aí quando começa a homilia, começa um cochichinho ali, tipo, a música, não sei o que lá, próximo, no convertório. Então isso aí tira a nossa concentração, né? Te dá uma irritaçãozinha. Isso é bom que as pessoas saibam. Ministro de música, eu posso olhar pra essa câmera aqui? Pode, é sua. Ministro de música, ensaia antes da missa. E não no dia da missa, porque no dia da missa o povo chegar e rezar, igreja em silêncio. Ensaia antes, e para quando chegar a harmonia. Porque senão o padre fica desconcentrado. O padre Lucas é bonzinho, não briga, mas tem padre que briga, né? Que briga. Tem padre, isso eu já viu também, que tem padre quando a missa, quando o grupo de música, assim, dá uma rateada, assim, ele olha assim, ó, que eu percebo assim, nossa, é porque não tá gostando. Eu tento, eu tento cantar um pouco, eu gosto de cantar, né? Uhum. Eu costumo dizer assim que tem gente que canta e encanta. Eu canto e engano, né? Como cantor, você é um ótimo padre. Mas aí, quando eu vejo que o ministério tá difícil, eu tento entrar um pouquinho para tentar segurar um pouco a música também. Porque tem que ter uma dedicação, né? A música ela é muito importante na missa. Pro padre, ela é algo assim essencial. Quando a música vai bem, você reza, você fica tranquilo, você leva melhor a assembleia a rezar. A música ela é uma parte muito essencial da Santa Missa. Então, enche o coração do padre quando tem aquele ministério bom, né? Ainda mais quando é a sua quinta missa, né? Você já tá meio cansado e você quer um refrigério. Nossa, no domingo o senhor celebra quantas missas? Geralmente são 4 missas, né? Mas às vezes, quando eu tenho que ir pro interior, aí eu celebro 5 missas. Aí quando chega na quinta missa, o Ministério de Música rateou, o senhor não tem muita paciência. Aí eu coloco no coração de Jesus. Ministério de Música humilde, tá Senhor, avisado. moço humilde. Está avisado o Ministério de Música. Moço humilde. Agora, na renovação carismática, o senhor ora em línguas. Não sei se ainda, né? Mas pregava, como o senhor disse, né? Adolescente e tudo mais. Hoje em dia, as pessoas já entendem mais a oração em línguas? E por que tem a oração em línguas? Então, isso é uma graça de Deus, né?
São Paulo, ele escreve em Coríntios, né? Ele fala dos 12 carismas, né, do Espírito. E entre esses carismas tem o dom de línguas, né? Que pode ser tanto em oração como em profecia, né? Então, como que a gente reza, né? Como nós rezamos? Nós temos um desejo do coração, né? Santa Teresa não fala isso, né? Que é a oração impulso do coração, né? Então, a oração vem do coração, vem do impulso interior. Mas aonde que essa oração passa? Ela passa pela minha inteligência, para que ela possa ser construída, e depois eu verbalizo, né? Ai, Senhor, me dê um emprego, Senhor, me ajuda, Senhor, eu te louvo. Ou seja, vem do meu coração, passa pela minha inteligência e sai pelos meus lábios. Na oração em línguas, é como se essa parte que vem da inteligência tem um xizinho. Ela sai direto do coração para a boca, em gemidos inexprimíveis, que só o Espírito entende. Então é um dom, é um carisma. E é um Qualquer um pode orar em línguas? Os carismas, nós dizemos uma coisa: Deus dá a quem Ele quiser. Então, Deus pode dar a qualquer um de nós. Não é um mérito, tipo assim, porque alguém muito santíssimo, entendeu? Não, Deus não funciona uma meritocracia, né? Agora que eu fiz isso, eu vou te dar esse dom. Deus é gratuidade. Deus é um amor assim, que ele não tá... Ninguém paga a Deus os dons. Então, Ele dá a quem Ele quiser. Então, Deus inspira essa oração no Espírito. E essa oração, então, é uma oração da alma, que vai direto do coração, né? E, é claro, eu acho que hoje há mais compreensão, né? Mas eu acho que não precisa mais ser dito, né, trabalhado. E é um momento de graça. E acaba que você, não tendo, vamos dizer assim, você não tendo a preocupação de ficar pensando, você acaba ficando aberto para o que Deus quer te dizer. Então, como a sua mente se esvazia na oração em línguas, porque eu não fico pensando se eu vou acertar a conjugação do verbo, se eu estou usando o certo para Deus, falando, vós, tu. Eu estou rezando no Espírito. Então, a minha mente, ela fica tranquila para ouvir a voz do Senhor. Por isso que ali, às vezes, o Senhor dá uma palavra, fala alguma coisa para alguém, para a comunidade, para a assembleia, né? Então, o dom de línguas é uma graça. E isso já... grandes nomes da igreja, né, já falaram sobre oração em línguas, né, como o padre Gabriele Amor, que era exorcista da Diocese de Roma, né, ele falava que a oração em línguas era eficaz nos seus exorcismos, né, e o próprio Frei Raniero Cantalamessa, que hoje é cardeal, né, ele fala das graças do dom de línguas, do poder do Espírito Santo, né. Então eu acredito que isso está muito mais agora apreendido dentro da igreja. E então é como se nós tivéssemos que deixar a nossa mente vazia. Para que a gente, de fato, ouvisse o Espírito Santo. É claro que ninguém fica inconsciente. E nem você termina, porque Deus, ele não tira a consciência de ninguém, né? Isso quem faz é o demônio, né? O demônio possui a pessoa, fica inconsciente, Deus não faz isso, né? Então a pessoa, ela começa, ela termina, mas ela sente uma inspiração, um calor, um queimar, né? E é algo que é uma graça divina, né? É claro que a oração em línguas, ela é um bem muito importante, mas ela tem que ser acompanhada da vida em Cristo, né? Do testemunho, da vida nova, né? Todos os dons, né? Os dons, eles estão aqui, mas eu posso curar, se eu tiver o dom da cura, eu posso proclamar um milagre, se eu tiver o dom dos milagres, mas se eu não tiver a vida convertida, eu não tenho a salvação, que é o principal, né? Então, todos os dons tem que estar acompanhado com a vida nova, que é a vida dos batizados, né? A vida divina, a vida testemunho, né? Essa entrevista nós vamos exibir em novembro. E tem um assunto que eu quero muito falar sobre isso, que é sobre finados, sobre rezar pelas almas do purgatório, rezar no cemitério. Isso, coisas que eu descobri há pouco e que eu quero aprofundar mais. Mas eu não vou falar sobre isso agora, não. Vou guardar isso. Antes eu vou pedir, Vanessa, será que você pode pegar mais água para o padre, por favor? Porque ele disse que, acho que depois dele ou antes do senhor, que o padre Gudiala se bebe mais água. O Gudiala ganha de mim na gargalhada e em beber água. Em beber água? O senhor bebe muita água? Na missa, muito. Porque minha boca fica seca rápido. Acho que eu falo demais também, né? Não,
Não, o bom que é bom de conversa. Você é bom de conversa. Não tem essa de falar e demais, tem uma não. coisa, né? Que o meu lema sacerdotal, ele é tenho sede. Tenho sede? Mas é mesmo, que é a palavra de Jesus na cruz. Tenho sede. Aí o povo fica me zoando, mas é o meu lema. Tenho sede. Que calhou muito bem, né? Calhou. Uma escolha. Foi totalmente, né? Foi espiritual e físico também. E o senhor acha que pela sua juventude, por ter começado, iniciado na vida cristã muito cedo, né? Ser jovem, ser um padre jovem, o senhor tem um rebanho de jovens também grande? Assim, os jovens se identificam com o senhor? Eu acredito que sim. Graças a Deus eu tenho uma experiência muito boa com a juventude, né? E também é bom para as pessoas verem que Deus chama todas as idades, né? Eu terminei o ensino médio, né? Estava 18, 19 anos, né? Que eu faço aniversário na metade do ano, né? Então, até vou dizer, 21 de julho, pode trazer os presentes. Isso. Estão convidados a levar presentes. Ano que vem é 30, hein? De repente 30. De repente 30. Então, eu acredito assim, ver que o Senhor... ele chama, ele não tem idade para chamar, né? E aquela coisa que as pessoas falam, porque só a pessoa muito de idade que vai ter a maturidade ou a sabedoria, mas na verdade Deus capacita, né? Nós temos tantos homens bíblicos aí que Deus chamou novo, né? Então eu acredito que ser jovem me ajuda também a ter essa dinâmica, né? De estar mais próximo da juventude, né? Graças a Deus nós temos feito um bom trabalho, né? Na paróquia temos crescido e Deus vai nos guiando, né? Vai abrindo... Que a linguagem, né? A forma assim, de tentar chegar próximo do que eles estão pensando, porque hoje o jovem vai mudando, né? Cada geração... Cada minuto eles estão mudando. E lá eles são ativos, os jovens lá na sua paróquia? Graças a Deus. Agora nós estamos trazendo a JC, que nós não tínhamos ainda. Então, ano que vem, nós vamos ter, se Deus quiser, o nosso primeiro EJC. Eu já arrumei um grupo que está fomentando, né? Está fazendo encontros paroquiais, que eu pedi para eles fazerem, façam encontros paroquiais, para ir amadurecendo as pessoas, para trazer o EJC para a nossa paróquia. Lá, quando eu cheguei, só tinha um EAC, que são os adolescentes, né? E agora... nós estamos aí caminhando para poder formar o EJC também lá, com a graça de Jesus Cristo. E como o senhor vivencia a sua devoção à Nossa Senhora? Como é que surgiu? Foi agora? É recente da sua ordenação ou não? Já é de antes? Nossa Senhora, se não fosse ela, não estava aqui, né? Eu falo, eu vou ser salvo porque eu vou segurando, né, no manto de Nossa Senhora. Então, como eu falei, né, minha avó, uma mulher muito devota, se fosse na casa da minha avó, né, que é a nossa casa, você ia ver o tanto de santo que lá tem, né? Quase uma igreja barroca de Minas Gerais. Então, desde pequeno, ela me ensinou a rezar o terço. E eu rezava todos os dias, né, desde pequeno. Então, minha avó me esperava, né? Todo dia, eu sempre estudei à tarde, né? Só no final do meu ensino médio que estudei de manhã. Então eu chegava da escola às 18 horas, nós íamos rezar o Santo Terço. Então essa devoção continuou na minha vida e continua, porque sem Nossa Senhora, o que seremos nós, né? E aí no propedêutico, que é o primeiro ano, né, da formação de um padre, né? O padre do seminário, o primeiro ano é chamado ano propedêutico. E nesse ano eu fiz minha consagração sobre o método de São Luís de Montfort. Né? Então foi no dia 13 de junho de 2015. 13 de junho de 2015, que é um dia de Santo Antônio. Mas só que naquele ano era o dia do Imaculado Coração de Maria, porque é uma data móvel, né? Então naquele ano caiu 13 de junho. Então no dia 13 de junho de 2015, eu fiz a consagração no método São Luís, né? E me tornei um escravo por amor de Nossa Senhora, né? Então Nossa Senhora, assim, ela me dá muitas graças. Ela e Santa Teresinha, né? Elas me dão muitas graças, né? Eu também fiz a consagração. Que coisa boa, né? Pelo método de São Luís. Eu fiz no dia 13 de julho. Olha. Que foi o primeiro ano, foi no ano exatamente, foi que é Nossa Senhora da Rosa Mística e que o Papa Francisco tinha instituído. Olha, nós recebemos a notícia bonita. na missa. Que devoção muito bonita. E aí Nossa Senhora, ela sempre vai me guiando, né? Então, por exemplo, eu tenho uma experiência, porque quando você
vai entrar no seminário, as pessoas acham assim, eu quero ser padre e entrei no seminário. Não é assim, não. As pessoas, você pode entrar ou não, ser acolhido ou não. Você pode critério. ser recusado? Pode. Pode achar que você não está preparado para entrar agora. Então, aos encontros vocacionais, no final tem o retiro vocacional e depois tem o estágio. No estágio tem psicólogas, é toda uma avaliação para ver se o candidato vai poder iniciar. Interessante. E eu lembro que na minha vez, foi em 2015, né? Que é o ano que... Minto, 2014, que em 2015 eu já entrei. Então foi do ano 2014, eu tava fazendo estágio, e tem aquela apreensão de jovem, né? Vou entrar, não vou entrar. E eu queria ser professor, né? E também, assim, se eu não entrasse, eu iria para fazer história, que eu gosto dessa parte da história e tudo mais, né? E aí, eu lembro que eu fiz até o pré-vestibular, assim, modéstia à parte, mas nossa sempre foi muito boa. Assim, então, eu consegui fazer aquele vestibular gratuito, né? Dos alunos da escola pública. Então, eu fiz o pré-vestibular, só que o que aconteceu? O estágio vocacional caiu no mesmo dia da prova da UFES. Era tipo assim, o último dia do estágio era o primeiro dia da prova. Aí eu tive que escolher. E eu sempre levei uma frase comigo. Primeiro você coloca o pé, depois Deus põe o chão. E eu falei, eu vou, porque eu quero ser padre. E aí... E a gente fica apreensivo, aí tem aquela coisa psicóloga, aí tem um monte de coisinha que você vai fazendo, que é uma coisa, depois é outra, né? Você faz uma interpretação, depois toda análise psicológica, né? E naquele dia eu pedi a Nossa Senhora e ela veio como uma Virgem de Guadalupe, né? E aí no lugar que eu fui atendido do padre, era o padre Denilson, e a psicóloga, o nome dela é Thelma, tinha um quadro da Virgem de Guadalupe. E eu senti ali o cuidado de Nossa Senhora. E ali eu senti, eu vou ficar tranquilo porque eu vou ingressar, né? E como, graças a Deus, ingressei. Então, Nossa Senhora sempre me acompanhou. Aí, quando eu entro no primeiro ano a gente faz estágio, no seminarista. No final de semana, ele vai para paróquias, né? Para poder ajudar o padre. A minha primeira paróquia, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A minha segunda paróquia, Paróquia da Virgem Maria. A minha terceira paróquia, Nossa Senhora das Graças. Olha! Nossa Senhora está sempre comigo. Nossa Senhora, que bênção. Então, assim, para mim, é uma devoção indispensável. Como eu falei, é aquilo que São Bernardo disse, né? Nunca se ouviu dizer que alguém que tenha recorrido a Nossa Senhora fosse por ela desamparado, e nós não vamos ser os primeiros, né? Não, de jeito nenhum. Que benção, que histórias, padre. Bom, vamos aproveitar então que nós estamos, né, vamos exibir essa entrevista no mês de novembro. E muitas pessoas acabam aproveitando o feriado de finados, né, para viajar. E depois que o cristão, o católico, né, mesmo, ele começa a entender um pouco mais, ele começa a se perguntar, né, qual a importância do dia de finados para a Igreja Católica? Essa pergunta foi muito importante, porque as pessoas têm uma confusão. Qual a confusão delas? Elas colocam como centralidade de finados, e aqui eu vou também falar da missa do sétimo dia, elas põem a finalidade na família. Tipo assim, vamos consolar. Mas também é para isso, mas isso não é a primeira coisa. Finados, missa do sétimo dia, é pela alma do defunto que partiu. Então, às vezes, a gente coloca primeiro a consolação, né? A família, os entes que ficaram, né? Que, sim, também vão ser consolados. Mas, em primeiro lugar, é para pensar naquela alma que pode estar no purgatório, se purificando. Então, a gente reza para que esse tempo de purgação seja diminuído e ela possa ir logo para o céu. Então, em finados, a primeira coisa é rezar pela alma. Senão a gente fica só lembrando assim, vamos nos consolar e esquece do próprio coitado, que está lá no purgatório esperando querendo a nossa oração. Então nós temos que lembrar disso. A primeira coisa é rezar pelas almas, ou seja, para que elas possam ter o descanso. Porque a igreja nos ensina, a gente morre. Depois da morte, imediatamente vem o juízo, que a gente chama de juízo particular. Porque existem dois juízos, o juízo particular e o universal, que é o final. Então, depois da morte vem o juízo. Aí vai ser nos dada uma sentença.
de salvação, se formos, vivemos conforme o Evangelho, ou de condenação, né, que é o inferno. Mas, nessa vida, às vezes, a gente ainda precisa se purificar para poder entrar no céu, porque no céu só entra santo. Porque Deus é santíssimo, então na presença de Deus, nós precisamos estar em santidade para poder entrar na presença dele. Então, no purgatório, nós vamos nos purificar de todo resquício do pecado. Porque o pecado, quando a gente faz um pecado, ele tem duas consequências em nós, que é a pena e a culpa. Então, por exemplo, vamos fingir que você veio aqui e me deu um boicote. Me roubou 500 mil reais. Muito dinheiro, hein? Nossa, quem dera tivesse esse dia pra ser roubado. Aí aconteceu isso. Pronto. Aí você fala assim, nossa, Padre Lucas, tô arrependida. O senhor me perdoa? Aí, como eu sou um padre cristão, católico, com um coração muito bom, vou dizer, claro, minha filha, eu te perdoo. Só que, tudo bem, você me perdoou. Só que existe uma questão de justiça, de reparação. Você me lesou em 500 mil. Você precisa reparar o mal feito. Então, uma coisa é eu te perdoar. Te perdoei. Tá perdoada. Mas isso não te tira você ter que me ressarcir os 500 mil ou algo que seja em comparação. É a mesma coisa de uma mãe que fala assim, eu perdoo o assassino do meu filho. Mas isso quer dizer que ele não tem que ser preso, ele tem que ser preso. Ele vai reparar. Então, o pecado, ele tem a culpa, que é perdoado na confissão, e ele tem essa pena, que é essa exigência de reparação. Então, assim, vamos... A pessoa comete um pecado. Cometeu um pecado. Ela vai se confessar. Confessou com o padre. Ela vai ser perdoada daquele pecado. Isso. Mas ela mantém essa pena... E o que vai fazer tirar essa pena? Vai tirar só a pena? Na morte? Não, as indulgências. Para isso que servem as indulgências. Por quê? Presta atenção. Se você me roubou 500 mil, você tem que me devolver na mesma proporção, correto? Uhum. Se for para ser justo. Certo. Então, agora, como que você vai reparar Deus? Deus, ele é um ser infinito. Então, segundo a teologia, para reparar, eu teria que ter uma reparação infinita. Só que Deus é justo, mas ele é misericordioso. Então, é como se assim, olha, você, para me reparar esse pecado, você teria que me pagar os 500 mil, mas eu vou falar para você, me dá R$1, tá tudo certo. Isso que Deus faz conosco. Eu fiz um monte de pecado, mas passa na porta santa, tá tudo certo. Você tem um monte de pena, mas aí eu fiz adoração 30 minutos, e tem indulgência, então você vai lucrando as indulgências que vão diminuir essa pena que o pecado marca na alma e é a reparação que vai acontecendo. Então, como eu não posso reparar a Deus, Deus facilita para nós. Ele fala assim, não, essa prática é indulgenciada, igual agora, visita a igreja jubilar, olha que coisa fácil. Vai na igreja jubilar, reza pelo Papa, comunga, confessa. Então, você devia 1 milhão e Deus te cobrou R$1. Isso é o Deus misericordioso. Então, só que aquilo que você não reparar aqui, você vai reparar no que nós chamamos de purgatório. Ou seja, vai purgar, e aí todos que estão no purgatório estão salvos já. Ninguém sai do purgatório e vai para o inferno. Só que é um tempo de purificação. E nós rezamos que pode ser rápido muito pouco, ou pode ser muito. Que nós não sabemos porque na eternidade não tem tempo. Então, nós medimos para nós entendermos, né? Essa é uma questão de entender. Mas na eternidade não tem tempo. Então, eu rezo pela minha avó, por exemplo, Noêmia, para que ela, o mais breve possível, encontre o céu. Para que ela possa diminuir esse tempo que ela está se purificando. Então, isso a gente chama de comunhão dos santos. Ou seja, a Igreja Católica, ela é uma igreja visível e invisível. Ela é igual ao seu fundador. Quem fundou a igreja? Deus. Então, quem é Deus? Uno e trino. Então, Deus é um só, a igreja é uma só, católica, que nosso Senhor fundou. E ela é trina, igual Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ela é trina porque somos nós, militante, igreja militante. Ela está no céu, triunfante, os santos, e padecente, quem aqui está no purgatório. Então, essa igreja trina, ela é uma igreja só, católica. Então, nós temos uma comunhão. Por isso que eu falo, Santo Antônio, me ajuda aí, me dá um casamento. São José, abre isso aqui. Por quê? Aí, comunhão. E nós vamos ajudar quem está no purgatório
a diminuir as suas penas. Então isso é a comunhão dos santos. A igreja vai se ajudando. Os santos que já estão lá rezam por nós rezamos pelos que estão se purificando no purgatório. E uma alma do purgatório, quando ela vai para o céu, ela nunca se esquece de quem rezou por ela. E ela vai interceder por nós também. Então isso é a beleza da igreja, que é visível e invisível e está tudo interligado. Então olha como que finados, na verdade, é um mistério muito profundo. É a comunhão da igreja. Por isso que ele é antecedido por quê? Todos os santos. Ou seja, dia 1º de novembro, todos os santos, igreja triunfante, que reza por nós. Dia 2 de novembro, finados, igreja padecente. Ou seja, é a união da igreja católica, que está no céu, que está no purgatório, que está aqui na terra. E rezar pelas almas do purgatório no dia 2 de finados ganha indulgência. Olha, ganha indulgência. E a pessoa precisa rezar no cemitério ou pode rezar numa igreja? Não necessariamente precisa ser no cemitério, mas a visita ao cemitério lucra também indulgência. Aí, se eu não me engano, são 8 dias, né, de novembro, né? Acho que é de 1º a 8, né, por aí, alguma coisa assim. Ir ao cemitério? Não, você pode escolher um desses dias. Não necessariamente tem que ser no dia 2, entre entendeu? o dia 1º e o dia 8 de novembro. Há uma abrangência. E aí a pessoa tem que rezar nas intenções do Santo Padre, o Papa, né? Uhum. Ela precisa se comungar e fazer uma confissão boa, né? Ou seja, está em estado de graça, né? E ter a aversão ao pecado. Essas são as exigências para a indulgência. E você pode lucrar a indulgência. No final, a gente lucra para as almas, né? Do purgatório. Mas geralmente as indulgências você lucra para si ou para uma alma do purgatório. E em finados é para as almas. Para as almas do purgatório. Porque mas eu preciso escolher uma alma? Não, eu posso rezar pelas almas. Você pode oferecer a Deus. Assim, eu quero oferecer essa indulgência pela alma da minha finada minha mãe. Você pode oferecer sim. Mas você pode oferecer por todas as almas do purgatório, você pode ir pedindo ao Senhor. Mas você pode... Agora, quem é consagrado, você sabe que é diferente, né? Como é que é? Quem é consagrado Nossa Senhora, não é ela que manda. Você recebe a indulgência e Nossa Senhora coloca na mão de quem ela quiser. Porque a gente virou escravo. A gente não tem nada mais. A gente não escolhe. Agora as pessoas podem falar, oferecer pela sua mãe. Mas ela facilitou, né, pra gente. Porque se a gente tiver que escolher, né? Vai ser difícil, né? Quem que a gente vai escolher? Maravilhosa. Ela facilitou pra gente. Certeira. Ela escolhe a que mais necessita. Como a gente reza assim, né? Socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Então, vamos pensar aqui, fazer uma programação para quem está assistindo. Do dia 1º ao dia 8 de novembro, consegue a indulgência para as almas. Para uma alma. Agora, se eu for em outro momento no cemitério rezar pelo Papa, naquela semana confessar, ir à missa, eu também peço uma indulgência? Aí você pode talvez lucrar as indulgências parciais, porque existe a indulgência plenária, que é a que livra todas as penas. E as parciais eu teria que consultar para saber agora, né? Se a visita ao cemitério fora desse período tem alguma indulgência parcial, eu não saberia dizer. Mas, por exemplo, a reza de 1/3 tem indulgência parcial. 30 minutos de adoração ao Santíssimo Sacramento. Um monte de coisa que a gente já faz tem indulgência. Mas tem uma coisa. Para receber indulgência tem que ter consciência. Não é uma coisa, eu não sabia. Você tem que saber, porque a indulgência é algo consciente. Então você reza tendo consciência que aquela prática é... Para lucrar a indulgência. Isso aí. Não é uma coisa automática, entendeu? Aí eu fui ao Santíssimo semana passada, não. Você tem que 30 minutos, mas eu não pensei na indulgência. Exatamente. Você tem que ter a consciência que aquela prática te dá a indulgência. E é claro, está em estado de graça, que é o que não tem pecado mortal na sua alma, está confessado. O senhor falou que todas as pessoas que morrem, que quando vão para o purgatório, vão para o céu, estão salvos. As que foram para o inferno, quem são essas? Que pecados são esses que levam essa pessoa para o inferno? E elas têm alguma chance, estando no inferno, de conseguir a salvação? Então, a doutrina da igreja diz assim, que não há salvação para os anjos após a queda, como não há para os homens após a morte, vamos dizer assim. Ou seja, os anjos, né, teve toda aquela história que nós sabemos, né, da rebelião. Uma vez que eles caíram, né, o diabo não vai mais se arrepender porque o coração dele está fechado, né? Eu costumo dizer assim que o diabo é como se Deus derramasse o amor sobre ele, porque Deus ama,
mas ele abrisse com um guarda-chuva para sempre. Então, aquele guarda-chuva impede o amor de Deus alcançar ele, porque ele está com o coração pedrificado. E então, depois da queda, não há como o anjo voltar. E para o homem, nós temos essa vida aqui para nos arrepender. Então, essa vida aqui é muito, e é tudo que nós temos cada dia para nos converter. Agora, depois, vai vir o juízo. E o juízo, nós podemos ser salvos ou condenados. E a condenação é o quê? Objetivamente, né, o pecado grave. O pecado mortal na alma. O que é um pecado mortal? É um pecado que, para que ele aconteça, 3 coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. A primeira é matéria grave. O que é matéria grave? Ele ir precisamente, diretamente contra os 10 mandamentos e os mandamentos da igreja. A primeira coisa, matéria grave. Depois, pleno conhecimento. Ou seja, eu sei que aquilo é pecado e é grave. Eu tenho consciência. Isso aqui que eu vou fazer é um pecado grave. E depois, pleno consentimento. Deliberadamente, por livre e espontânea vontade, eu decido cometer aquele pecado. Então, isso é um pecado mortal. Ou seja, a alma que morre em pecado mortal, ela vai caminhar para a condenação eterna. E como que eu me livro do pecado mortal? Pela confissão sacramental. Aí não adianta pedir perdão na hora da missa, não. É na confissão com o padre. É ali que o pecado mortal é perdoado. Um exemplo, né, do pecado mortal, né, é o adultério. Né? Porque o adultério, ele é matéria grave, contra o 6º mandamento. Se eu sei que isso é grave e livre e espontaneamente faço, eu estou em pecado grave, tenho que me confessar. Faltar a missa no domingo. Porque o 3º mandamento é honrar o dia santos, né? Então, é matéria grave. Se eu sei que isso é matéria grave, mesmo assim, eu não quero. É claro, né? Uma coisa, se eu for pro hospital, tô passando mal, né? Deus não é um carrasco, não. Agora, se por uma livre e espontânea vontade, eu falo assim, eu sei que é pecado, que vai ofender a Deus, mas eu vou faltar à missa, então eu tenho que me confessar. Então, o pecado mortal, né? Que essas 3 coisas têm que acontecer ao mesmo tempo, ele mata o amor a Deus. E por isso que a alma vai ficando, ela vai cada vez mais não se arrependendo. E todo pecado Deus pode perdoar. Deus só não pode perdoar um pecado, qual? O que eu não me arrependo. Agora, o tempo do arrependimento é agora. Depois, se a alma foi condenada, ela não mais vai... Igual a gente ouviu esses dias aí. Pai Abraão, manda Lázaro vir aqui. Não, pode não. Tem um abismo entre nós. Ah, não, mas só a saliva dele para me refrescar, não pode nem a saliva. Então, o tempo da conversão é agora. É hoje. E uma vez essa pessoa confessando o pecado mortal, ela não voltando a cometer esse pecado, ela está absolvida. Ela está absolvida. Mesmo se ela voltar, ela está absolvida. Porque para a absolvição ser válida, ela precisa de dizer, né? Porque é matéria, ela precisa estar arrependida. E o arrependimento é você saber que está errado e ter o propósito de não pecar mais. Então você tem um propósito, você tem que ter esse propósito. Agora, talvez, pode ser que aconteça de novo, mas Deus é misericordioso, né? E o Papa Francisco dizia assim, né, de saudosa memória, né? Ele dizia, Deus não se cansa de perdoar. Então, agora tem que estar arrependido, né? E tem que ter um propósito. Às vezes, infelizmente, a gente cai, é falho, né? Acontece de novo, né? Recorrente. Mas o mais importante é não ser conformidade com o pecado. Não pode ter conformidade, né? O Dom Luiz Mancilla Vilela, também de saudosa memória, que eu gosto muito, né? Tenho muita estima por ele, né? Ele dizia que sim, nós somos pecadores, mas pecadores perdoados, né? Então é isso. Pecadores nós somos, é verdade. Todos falhamos, né? O padre falha, se confessa, inclusive. Mas somos pecadores perdoados. O que nós não podemos ser é o ímpio. O que é o ímpio? É aquele que está conformado com o pecado. Não se arrepende. Porque quando eu não me arrependo mais, Deus não pode me perdoar. É o que chamam de pecado contra o Espírito Santo. O que é o pecado contra o Espírito Santo, Padre? É quando eu não me arrependo. É quando o meu coração se fechou a ponto de não ter arrependimento mais. Aí como que Deus vai me perdoar? Não é com o perdão de Deus.
é culpa do meu coração. Então, peçamos a Deus que o nosso coração nunca vire uma pedra. Né? Que ele sempre possa ser um coração que cai sim, mas que se levanta. Né? Que peca, mas que se arrepende. Né? E isso é a vida inteira, minha filha. Até o último suspiro. É cair, levantar, é pecar e confessar. É um caminho, né? De santidade. Como diz Jó, é uma luta a vida do homem sobre a terra. E tem pessoas que insistem em confessar o mesmo pecado. Ela não cometeu mais uma vez, mas ela acha que ela ainda não está absolvida, que ela ainda precisa ouvir alguma coisa. Aí vai num padre, vai em outro. Vai... Ela está pecando. Se ela não cometeu de novo, ela não precisa confessar mais. Aí nós temos que fazer um tratamento com ela, porque ela não está se perdoando. Deus já perdoou. Porque uma vez que você vai no padre, é um poder... Eu falo bem assim, o padre... Não é porque eu sou padre, não. Tá? Mas o padre é o homem mais rico do mundo. Né? Não é por causa da minha conta bancária, não, tá, gente? Pois minha vou pedir os 500 mil pro senhor. A minha conta bancária tá lisa. Mas é porque nem o magnata ou o nobre com maior dinheiro pode pegar um pão e transformar em corpo de Cristo e pode perdoar o pecado de um ser humano. E o sacerdote pode. Então, uma vez que o sacerdote perdoou o pecado, ela está perdoada. Agora, se ela está confessando de novo, sem ter cometido aquele pecado, ela tem que fazer um caminho de perdoar a si mesma. Quer dizer, Deus já me perdoou, agora eu tenho que me perdoar. Porque às vezes a gente não se perdoa, a gente acha assim, não, eu não devia ter feito isso. Só que a gente tem que lembrar uma coisa. O oceano da misericórdia é infinito. E Deus, eu sempre falo para os meus filhos espirituais, Deus, ele tem uma propriedade diferente da nossa. Se eu te ofender hoje, você pode me perdoar, porque você é uma boa cristã, eu acho. Mas você não vai esquecer, porque você não tem nem amnésia e nem Alzheimer, graças a Deus, né? Então você não vai esquecer. Mas quando um sacerdote diz, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus esquece o nosso pecado. E nem no juízo final ele vai ser lembrado. Então, é uma graça. Tinha uma freira, porque eu não me recordo o nome agora, que ela dizia, a confissão é a antecipação do juízo final, mas com uma graça grandiosa, porque lá nós temos uma certeza, vamos ser absolvidos. Então, aproveita, antecipa o seu julgamento e entra nesse tribunal onde todo réu é culpado, mas sempre sai absolvido pela misericórdia. É uma graça. Então, se perdoa, porque Deus já nos perdoou, já até esqueceu. Tá nem lembrando mais. E nós estamos aqui sofrendo pelo leite que derramou e o gato já bebeu todo, que estava no chão. E o senhor estava falando aí sobre que o padre também se confessa. Claro, também com tem a confissão. E o senhor gosta de se confessar sempre com o mesmo padre? Eu gosto. Na verdade, o meu diretor espiritual era o padre Juan, só que ele foi para Roma, né? Ele está lá estudando em Roma. Mas eu me confesso muito com o padre Alessandro Ribonato, que é o padre lá de São Pedro, Vitória, que é um grande amigo e também me ajuda muito na minha vida espiritual, porque o padre também tem um caminho de queda, reerguimento, de vida, de batalha, né? Nós não somos anjos, nós somos homens. E a gente precisa lembrar. Apenas no momento da celebração... ali é o próprio Cristo. Que é o próprio Cristo, né? Mas nós temos, apesar de termos um poder divino, mas nós somos frágeis, nós temos carências, nós temos solidão, nós temos desejo, como qualquer outra pessoa, vontade. Vaidade. Vaidade, ciúme. A vida, nós somos gente normal, graças a Deus. Isso que eu ia falar, o senhor é igual a gente. Apesar que alguns já acham que eu sou muito normal. O senhor é igual a gente. O senhor falou todos os sentimentos que a gente passa também. E graças a Deus, né? Porque se nós fôssemos anjos, nós teríamos muitas graças. Mas nós não íamos ter muitas outras. Nós não íamos ter tido um Cristo que derramou sangue por mim, porque Cristo não derramou sangue por anjo, derramou por mim, que sou pecador. Eu posso comungar o corpo do Senhor, o anjo não comunga, eu comungo. O Papa, se não me engano, o Papa Pio X, ele dizia assim, se não me engano foi o Papa Pio X, depois
os católicos de plantão vão me corrigir. Vamos olhar. Eles diziam assim, se os anjos pudessem sentir inveja, nos invejariam porque podemos comungar. Olha que coisa boa. Que coisa. Então, nós temos graça. Ser humano é bênção, é graça de Deus. Tanto que Deus mesmo se fez homem. Então, a gente sente, a gente deseja, mas a gente tem que ir um caminho de disciplina, né? De buscar a santidade. Como os leigos também. Nós não estamos na frente dos leigos, não. Nós estamos caminhando juntos. Estamos caminhando junto ali. É cada dia um dia. Cada dia um dia. Por hoje não, né, Monsenhor Jonas? Por hoje não. Por hoje não. E vamos ser santos. Ou santos ou nada. Ou nada, né? Nós temos que ser santos. A santidade é uma necessidade. E eu gosto de falar nas minhas homilias que as pessoas acham assim, a santidade é só para ir para o céu, né? Não. É um segredo que eu vou contar aqui no seu podcast. Oba. Santidade é para você ser feliz aqui já. Porque a santidade, ela é uma receita que não é só porque um dia lá no céu. Não, ela começa agora. Porque o santo, ele não se perturba. O santo, ele exerce a paciência. O santo, ele desapega dessas coisas desse mundo. Então, o que acontece? Quando você se desapega, você fala assim, estão falando mal de mim? Estou nem aí. Jesus foi pior. Estão fazendo isso comigo? Então, ele tem um coração em paz. E ele busca esse equilíbrio, né, interior. Ele não é réu e escravo, né? Porque o mundo hoje, todo mundo... Eu faço o que eu quiser, mas... é réu do seu instinto, réu dos vícios, e o santo está ali, tranquilo, calmo. Ou seja, a santidade, ela é o equilíbrio, ela não é só rezar, ela é o autodomínio de si mesmo. Então, a santidade, ela não é uma coisa do futuro, ela é uma coisa de agora. Eu já começo a ser feliz agora, não porque eu estou sem tribulação, mas porque eu passo por ela de uma forma muito mais fácil, a ponto de ser igual aos apóstolos. Eu ainda não sofri o suficiente por Jesus Cristo. Olha que loucura que dizer isso. Nossa. Né? Então, a santidade, ela é uma necessidade para ser feliz. Por isso que a gente chama de bem-aventuranças, né? No Mateus 5, né? Nossa. Então, é uma necessidade para quem quer ser feliz. Nós tivemos uma catequese hoje. Aprendemos muito. Amém. Padre, foi um prazer recebê-lo aqui. Posso pedir para o senhor terminar essa entrevista com uma oração, claro, uma bênção? certeza. O que o senhor sentiu no seu coração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai de amor e bondade, pela imposição das minhas mãos sacerdotais, pela intercessão da bem-aventurada, gloriosa, sempre Virgem Maria, de Santa Teresinha do Menino Jesus, eu quero pedir que o Senhor abençoe cada uma das pessoas que nos acompanham, seja em qual veículo for. Peço que elas recebam bênçãos e graças. Peço que o Senhor olhe pela necessidade de cada filho e filha, tristeza, angústia, dificuldade. Mas eu quero pedir uma graça mais especial, uma graça ainda maior, a graça de cada um desses filhos te amar. Ponha muito amor por ti, Senhor, porque quanto mais eles te amarem, mais santos serão, e quanto mais santos, mais felizes. Por isso, Senhor Deus bendito, que nunca percam a graça da salvação, que tenham horror ao pecado, que busquem a santa confissão, a Eucaristia frequente e a vida interior. E que a vida desses filhos e filhas seja uma vida que exale o doce odor de Jesus Cristo. Por isso eu derramo sobre cada um deles a força da vossa bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigada, Padre. Eu que agradeço, é uma alegria muito grande. Nossa, a alegria foi nossa. Ainda bem que nós esperamos e ele veio. Papa Francisco falou, onde tem um consagrado tem alegria. Até o próximo episódio. Até lá. Amém.